Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Consideremos neste segmento o significado de ser crente em Deus. O tópico que temos estado a analisar é revendo a obra de Deus em mim. E o que é que significa ser crente? Uma das expressões que se ouve com frequência no ambiente cristão e não só é eu sou crente. A expressão sou crente é subjetiva, porque é relativa ao que o indivíduo quer acreditar ou quiser dizer. Por se ter tornado uma expressão tão usada para se justificar o mais variado tópico ou ação, esta expressão, sou crente, tem sido bastante banalizada. Mas será que é importante as pessoas terem uma crença? Eu penso que sim, porque todas as pessoas orientam a sua vida por aquilo que acreditam. Por exemplo, porque é que se acredita que o emprego é um valor inestimável na sociedade? Porque é que é visto como algo tão importante? Porque o emprego é um meio de sustentar ou melhorar a qualidade de vida. E por isso o emprego é visto com relativo apego, acreditando que pelo fruto do mesmo as necessidades pessoais serão supridas. Em termos de um relacionamento com Deus, o que é que significa ser crente? Ser crente em Deus poderá significar que acredita na existência de Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas. Ser crente em Deus pode significar que acredita que Deus é o juiz supremo, que Ele é a fonte do bem, que Deus é amor. Mediante estas e outras crenças deste género, a pessoa define a sua vida moral ou faz avaliação à sua própria vida. A crença em Deus pode servir como âncora de esperança e a crença poderá servir como uma fonte de inspiração pessoal. A crença poderá servir de paradigma de orientação, porque o que é acreditado dá razão ao que a pessoa é ou ao que a pessoa faz. Se quiser compreender uma determinada pessoa, procure compreender o que ela na realidade acredita e qual a importância dessa crença na sua vida. O que é que a sua crença significa para essa pessoa em termos práticos. E ainda num aspecto muito importante, mediante a crença no divino, a pessoa define a eternidade. Por exemplo, como será a sua eternidade ou onde irá passar a sua eternidade? É pela sua crença que o crente realiza a sua vida, tendo em vista a qualidade da sua própria eternidade. Mas em termos de fé, o que é que significa ser crente em Jesus? Ser crente em Jesus implica ter um tipo de compreensão acerca de Jesus. Esta compreensão pode ter a sua base numa tradição religiosa que terá sido recebida, ou esta compreensão pode ser a causa de uma experiência pessoal que tenha levado a pessoa a crer em Jesus. Consideremos Tomé, um dos discípulos de Jesus, como exemplo. Pela leitura bíblica sabemos que Tomé acreditava. Ele acreditava no que via e no que era tangível. O texto bíblico diz-nos que quando os discípulos disseram a Tomé que tinham visto Jesus já ressuscitado, ele não quis acreditar. Vejamos o que está escrito em João capítulo 20, versículos 25 e depois o 27 e o 29. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O versículo 26 diz-nos que 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos. E desta vez, Tomé estava presente. Notemos o que Jesus disse
a Tomé nos versículos de João, capítulo 20, versículos 27 e 29. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando Tomé realmente teve aquele encontro com Jesus, ele viu que realmente Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus disse a ele estas palavras que acabamos de ler. Tomé tinha acompanhado ao Senhor Jesus ao longo do seu ministério. Por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículos 14 a 19, o nome de Tomé é mencionado como um dos 12 a quem o Senhor escolheu para estarem com ele. Ele viu Jesus fazer muitos sinais e ouviu Jesus ensinar. Ele, como aos outros discípulos, também ouviu Jesus falar da sua própria ressurreição. Lucas 9:22. Porém, ele teve dificuldade em acreditar que fosse possível Jesus ressuscitar dos mortos. Ele também teve dificuldade em crer no testemunho dos seus condiscípulos que tinham visto Jesus ressurreto. Tomé acreditava em Jesus e demonstrou estar pronto a acompanhar Jesus, mesmo que isso implicasse morrer com Jesus. Como nós lemos em João capítulo 11, versículo 16, no caso quando Jesus voltou a Betânia e ressuscitou Lázaro. Porém, por causa da qualidade da sua crença, ele estava muito limitado na sua compreensão acerca de Jesus. Eu creio que o seu encontro com Jesus, já ressurreto, também foi um encontro com a qualidade da sua crença em Jesus. Notemos bem a mensagem que Jesus deixou com Tomé em João capítulo 20, versículos 27 e 29. Esta mensagem tem duas partes. A primeira parte é já no fim do versículo 27, João 20, 27, onde o Senhor disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé teria que lidar com a sua incredulidade. Por que lidar com a incredulidade? Porque a incredulidade em relação a Jesus e às profecias relacionadas com ele limitam bastante a crença. A incredulidade em relação ao que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos constitui um fator limitador, porque limita bastante a qualidade do caminho pessoal que o crente pode ter com Jesus. A segunda parte da mensagem que Jesus deixou com Tomé encontra-se em João, capítulo 20, versículo 29, e chama bastante a nossa atenção. O texto diz que Jesus lhe disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta última parte é para todos nós. É uma mensagem para nós que nos diz: bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. É algo que o Senhor Jesus diz a todos nós. Como é que se pode crer sem ver? É uma pergunta legítima. Haverá alguma alternativa? Sim. É ouvir o testemunho acerca de Jesus, do seu Evangelho. Lemos em João capítulo 17, versículo 20, João 17, 20, que na sua oração Jesus disse ao Pai: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Jesus estava a interceder pelos discípulos diante do Pai e a dizer: Pai, estas pessoas ouviram. Agora eles irão falar o que eu lhes ensinei. Isto, portanto, estou parafraseando. E Jesus intercedeu por eles, para que as pessoas que ouvissem o seu testemunho realmente pudessem crer. E nesta oração, cada um de nós está incluído. Eu estou incluído, você está incluído nesta oração que Jesus fez. E tem muito a ver com ouvir o testemunho dos discípulos, ou a mensagem de Jesus, ao ponto de crer. Quem lê o Evangelho, quem lê o testemunho que os apóstolos deixaram por escrito, ficam a conhecer Jesus. Mas mais importante, terão a oportunidade de crer em Jesus.
O que segue depois é o que fazer com este conhecimento. Lê a Bíblia, lê os Evangelhos e fica a conhecer Jesus. O que fazer com esse conhecimento? Em relação a Jesus, o que é que significa crer nele? Ser crente em Jesus poderá significar que acredita que Jesus existiu como pessoa histórica. Alguém que lê os Evangelhos pode ficar a acreditar que Jesus existiu como pessoa histórica. Pode até acreditar nos seus ensinos. Mas há mais. O que dizer da missão de Jesus? Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como ele disse em Mateus 18:11. O que fazer em relação a essa mensagem? Como a aceitar? Tudo isto poderá ser muito interessante, mas vejamos aqui um ponto que é relevante a toda a pessoa. Conforme a qualidade da crença, assim também a vivência diária. Ou seja, viver o conhecimento que nos é transmitido no Evangelho, mas de uma forma em que a crença começa a ser expressa. Conforme a qualidade da crença, assim também a entrada na salvação que em Jesus é oferecida a todas as pessoas. Em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, Romanos 5, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo explicou que por Jesus e pela fé temos entrada a esta graça, àquilo que Deus nos dá em Jesus. Mas como é que se vive a crença em termos reais no dia a dia? Poderá ser como uma tradição, por exemplo, como quem se lembra de ir à igreja aos domingos porque esse é o dia em que tradicionalmente as pessoas vão à igreja? Ou poderá ser algo do tipo existencial em que a pessoa não separa da sua vida os valores que crê acerca de Jesus? A pessoa não separa a razão da morte de Jesus na cruz da sua vivência diária. E aqui então vimos uma distinção em que há uma crença tipo tradicional porque alguém lhe ensinou isso ou porque leu num livro e pode achar que é muito bom. Mas há aquela crença do tipo existencial que significa que realmente deu um passo de fé e pôs a sua crença em Jesus. E essa crença começou a moldar a sua vida, o seu pensamento. E começou a conhecer Jesus de uma forma diferente. E algo então começa a fazer ressonância com o seu espírito. Isto é o Evangelho, então, que começa a fazer efeito na vida daquele que realmente crê em Jesus. Podemos ainda ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O texto diz que aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Significa que este foi o processo que Deus estabeleceu para que o ser humano soubesse o que realmente foi cumprido em Jesus e que por essa realidade, ao agir sobre esse conhecimento que é dado mediante a simplicidade da mensagem da salvação, o que crê é salvo. O ser humano é salvo não pela eloquência da pregação, mas pela pregação cujo conteúdo é rico e amplo na sua aplicação, mas também ao mesmo tempo simples. O mundo nunca chegará ao nível da sabedoria. Nenhum de nós chegará a ter aquele nível de sabedoria que Deus tem. Mas repare, Deus não se revelou ao mundo nesse nível de sabedoria. Deus, por sua parte, deu-nos Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. E mediante o que foi feito por Jesus, Deus apresentou a sua sabedoria. Esta sabedoria é acessível a todos nós. Deus diz-nos que o seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. A mensagem de Jesus, que sendo justo, morreu pelos pecadores, segundo o apóstolo Paulo, parece loucura para os sábios deste mundo. Porém, é a autêntica mensagem que está acessível a todas as pessoas. Qualquer pessoa que reconhece
e aceita o princípio da justiça e o princípio do amor, reconhece o valor desta mensagem simples. Esta mensagem é simples e é poderosa no seu significado e na sua obra na vida daquele que crê em Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A mensagem deste versículo, conforme nos mostra o seu contexto, é de crer na pessoa de Jesus. Notemos a frase, aos que creem no seu nome. Visto o contexto ser acerca de Jesus, crer no nome de Jesus é crer na autoridade que ele tem para salvar aos que creem nele. E quem recebe Jesus como Salvador enviado porque crê nele, essa pessoa recebe o direito de ser chamado filho ou filha de Deus. É o que o texto bíblico nos diz. Notemos na afirmação de João 1,12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus, esta mensagem não é subjetiva. Não há aqui um talvez, mas a afirmação que é dada à autoridade de ser chamado filho ou filha de Deus. Nestas coisas, não seguimos o que um ou outro possa querer. Temos que ir à fonte, que é a palavra de Deus, e aplicarmos-nos a conhecer as suas verdades e apropriar os seus ensinos. Crer é semear, porque o que acreditamos é isso que falamos. O que nós acreditamos é como se fosse um tesouro que está em nós, onde vamos buscar aquilo que depois nós dizemos ou declaramos. Falar em crença, sem um investimento pessoal no que acredita, não constitui uma sincera expressão da crença. Mas falar com base na mensagem do Evangelho de Jesus e por ela dar expressão sincera e convicta é como semear boa semente. Somos encorajados a ouvir e a reconhecer o que nos é dado em Jesus. E como está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, fazendo referência aos sinais que Jesus fez, nós lemos: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está escrito, crendo, tenhais vida em seu nome. Notemos na afirmação, ter vida. A palavra de Deus é bem clara, crer em Jesus para ter a vida que Ele dá. Por isso, crer não deve ser algo banal ou corriqueiro ou uma expressão religiosa ou uma frase habitual, mas deve ser a expressão de uma convicção sincera em Jesus. A expressão eu sou crente em Deus, no sentido geral, é muito subjetiva. Poderá representar conceitos inconsistentes com o que o Evangelho nos ensina. Eu creio que neste tempo é tão importante cada pessoa fazer uma avaliação da obra que Jesus completou na cruz do Calvário e assim dar um bom ímpeto à sua crença. Quem crê terá a vida que Jesus dá. Ele tem a autoridade para dar essa vida porque Ele é o Salvador. No próximo segmento vamos considerar mais sobre este assunto tão importante que é a crença que expressa uma convicção em Deus. E ligado a esta crença vamos também falar um pouco sobre a fé, que também se tornou um tópico tão corriqueiro que já no sentido social, secular, já perdeu o seu significado. É bom rever o que significam estes valores no contexto bíblico e assim rever o que Deus já fez em nós para não perdermos essa bênção de vista e deixar ela de fazer parte da nossa vida. Quero encorajar cada pessoa todos os dias a ler um pouco da Bíblia e todos os dias falar com Deus Pai, sempre em nome de Jesus, porque Ele é que é o Salvador. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Eu e minha esposa continuamos a cada dia orando por cada um de vós,
para que a salvação seja uma realidade experimentada em cada um de vós. Que Deus vos abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.